Boa noite a todos. Vamos aguardar mais alguns minutinhos para dar início aqui à nossa atividade. Gerardo já está aqui, Inês, Ângela, vou catar o resto do pessoal. Marcelo ainda não chegou, nem o Jesus. Vamos aguardar mais um pouquinho, tá? Obesidade, né? Eu acho que eu falei obsessão, é obesidade. Marcelo já chegou. Oi, pessoal. Tudo bom, Marcelo? Acredite se quiser, eu estava em outra live, saí e vim direto para cá. De live em live, chega-se lá, né? Você é das redes, né, Marcelo? Eu sou da rede de saúde mental da EBP. E das lives também. Que bom, né? É, Viva, viva, né? Viva. é. E deixa eu te falar, dá tempo para eu pegar uma água aqui na minha Ah, cozinha? tá, porque estamos aguardando os Jesus Ah, ainda. maravilha. Então eu volto. Na Não, Bahia, eu tenho que dizer volto já. Não sei se você sabe, aqui já já demora mais que já. Se o garçom diz que vai te trazer a cerveja já, ela aparece. Se ele disser entrego já já, esqueça que a cerveja não vai aparecer. Então, volto já. por favor. No México tem três gradações. Tem a hora, a horita e a horitita. A hora quer dizer pode ser. A horita, não estou pensando em fazer isso. E a horitita é jamais. Tá ótimo, tá ótimo. Hum, experiente, né? Buenas noches, Gerardo. Oi, Fátima, tudo bem? Tudo Estou bem? vendo o Rômulo também. Como vai, querido? Olá, Zé. Tudo bem? Boa Tudo noite. bem. Boa noite. Aqui somos todos cristãos. Estamos aguardando a chegada de Jesus. E que hoje não estará Alô? acompanhado. Ah lá, chegou. Oi, Jesus. Olá, como vai, Gerardo? Não está acompanhado do Abraham hoje. Não.
Hoje não. Bom, agora só vamos aguardar o já já do Marcelo, né? Ah, o Marcelo foi pegar uma água. O que que quer dizer isso? A gente não sabe, né? O já já é mais demorado. Mas ele O já falou é já mais já, não, rápido ele que falou demorado. já. Ele falou que era já. Oi, Ângela, como vai? Tá, não tem som, ele. Agora vi. Boa noite, Geraldo. Boa Gerardo. noite. Bem, Bem. que bom. Já, já. Já Marcelo já. chegou. Marcelo Já chegou. já já chegou. Já, já. Cheguei. Gelson está aí? Estou aqui. Todo mundo Ah, aqui. Gelson. Tudo bem, Marcelo? Saravá. Saravá. Bom, então podemos dar início à nossa A atividade, Ângela está ali também. o lançamento do livro do Gerardo Arenas, El Sentido del Síntoma, que está à venda na livraria online da EBP. Quem vai coordenar a mesa é Inês Lamir, nossa diretora da Seção Rio. Gerardo vai fazer uma breve apresentação, depois Marcelo Veras, Jesus Santiago e Ângela Batista vão fazer os comentários. Tá bom? Boa noite para nós. Boa noite. Pois é, boa Boa noite. noite. Uma atividade da diretoria de biblioteca. A diretora de biblioteca é Ondina Machado, e é uma atividade aqui da Seção Rio. Bem-vindos à Seção Rio, mesmo que seja online, né? A princípio, estamos na Seção Rio, né? É, então, o lançamento do livro do Gerardo Arenas, que está aí, a capa é muito bonita, está no cartaz, e está à venda, né? No próprio cartaz diz como compra, não sei se também vão colocar aí no chat. É, então, o livro é o sem sentido do sintoma, né? E pelo que eu entendi, é uma série de retoquecitos, né? Que tem o Freud sem o princípio do prazer, Lacan sem o princípio do prazer, tem esse livro, e o capítulo final, que é super interessante, e o capítulo final ainda se chama Continuará. Então, vamos ver o que ainda vem por aí, tem muitos livros publicados, e como a Undina falou, a gente vai. Primeiro, o Gerardo vai apresentar um pouco a ideia do livro, né? Até porque tem gente aqui que ainda não leu, ainda não comprou, certamente comprará depois do debate de hoje. E aí, a Ângela Batista vai ser a prata da casa, aqui da Seção Rio, vai ser a primeira a fazer os comentários. Depois, Marcelo e Jesus, não sei se vocês têm preferência, quem vem antes, quem vem depois. Unidunité, posso sortear aqui, né? Isso. Então, então, a ordem é essa: primeiro Gerardo, depois Ângela, e depois, vamos ver aí, Marcelo, Gés, aí a gente vê. Então, tá, vamos começar, Gerardo, pode falar. E, por favor, todo mundo tira. é, Eu mudei para um dia. Eu, hein? Não mudei para idioma nenhum. Todo mundo. Não, eu estou em português. Que estranho, pareceu que eu mudei de idioma. Coisa mais estranha. Entendi. Bom, Boa Mas nós noite, gente. estamos em português, pode ficar tranquila. então, quem não for falar, por favor, tirem o som, ou a gente vai ter que mutar, porque geralmente a minha experiência é a seguinte: é lei da implicância universal. A pessoa que deixa o microfone ligado e não está falando, aparece um som ambiente, toca um telefone, alguém fala do outro lado, é impressionante, é inevitável. Então, é claro que depois todo mundo vai poder, quem quiser falar, depois do Gerardo, Ângela, Jesus e Marcelo, todo mundo vai poder. As pessoas que quiserem participar, é só levantar a mãozinha e eu vou estar aqui atenta. Então, vamos lá, Gerardo, pode falar. Tudo bem, obrigado. Quero agradecer primeiro aos colegas da EBP Rio, e em particular você, Inês, e a Ondina, a diretora da biblioteca, por ter feito possível esse encontro. Também os convidados, Ângela Batista, Jesus Santiago, Marcelo Veras, por ter aceitado o convite. Bem, pediram-me para apresentar os pontos principais do meu livro,
mas um spoiler alert me inclinou a contar-lhes a sua história. Faz uns 10 anos me pediram traduzir a terceira conferência ditada por Lacan em Roma no ano 1974 para a revista lacaniana de psicanálise, da EOL, esse aqui, número 18. E essa tradução depois saiu também nesse livro, que eu acho que vocês também têm, Nos Confins do Seminário, a terceira, etc. E enquanto eu traduzia essa conferência, pensei que a potência clínica e doutrinária da economia dos gozos ali apresentada nos convidava a continuar e refinar as linhas que a delineiam. ¿Sí? Inclusive porque Lacan ele diz na terceira que ele tinha feito umas 66 páginas, se não me lembro, e não teve tempo de expor nem a metade delas. ¿Sí? Então, como continuar o trabalho que ele interrompeu em 1974? Então, foi isso que eu fiz no ano seguinte ao meu seminário. ¿Sí? Estudar a continuação dos desenvolvimentos feitos por Lacan ali na terceira e resumí os resultados, publiquei num livro que se chama de Passos, esse aqui, Passos hacia uma economia dos gozos, que é principalmente um comentário da terceira e uma continuação das propostas de Lacan na terceira. E, como sempre, quando eu começo a investigar alguma coisa nova, eu sempre começo por Freud. Sempre temos que passar pelos, como dizia Lacan, temos que passar pelos significantes de Freud. Então, ao traçar os antecedentes da abordagem lacaniana, descobri um problema em Freud. Problema no início e até o fim da obra de Freud. E que ele entendia a economia, noção de economia, de duas formas diferentes. A primeira é como uma conservação de quantidades, como quando a gente fala de conservação de energia, por exemplo. Não? A economia quer dizer que quando as excitações diminuem, umas excitações diminuem, outras devem se incrementar para que o total fique constante, ¿sí? Conservado. ¿Sí? Esse é um sentido da economia. Mas também ele entende economia como poupança, como princípio de prazer. Quer dizer que todas as excitações devem diminuir. Então, como é que é isso? No primeiro sentido, quando umas diminuem, outras devem se incrementar. No segundo sentido, todas devem diminuir. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então, para resolver os problemas que a incompatibilidade entre ambas as concepções acarretava, Freud optou por reter o princípio do prazer, corrigindo-o por meio de uma lei 120, e sacrificar a conservação, outro sentido da economia. Eu acho que foi uma decisão errada. E deixei registro disso no meu livro, esse da economia dos gozos. Poderia ter feito a outra decisão, manter a noção de economia como conservação e deixar cair
a noção de economia como princípio de prazer. Mas, por outro lado, a terceira, a Conferência de Lacan, apenas se harmoniza com uma economia conservadora, o primeiro sentido. Porque fala de uma economia dos gozos, não no sentido da poupança de gozos, mas no sentido de uma conservação do total. Sim? Se tem uns gozos que são incrementados, outros devem ser diminuídos para que o total fique constante. Essa é a ideia do nodo Borromeu dos gozos apresentado por Lacan, terceiro. Então, no ano 2019, final do ano, pouco antes do começo da pandemia, apresentei nas jornadas da EO um trabalho para dizer que, ao falar em psicanálise do princípio de prazer, comportámonos como quem fala do buraco na camada de ozônio invocando o flogisto. Tem alguma coisa errada no uso do princípio de prazer. Então, sugeri erradicar o princípio de prazer e as suas implicações, em vez de manter esse princípio com a adição do seu além do princípio do prazer. Bom, isso deu começo a um debate muito interessante que ia se continuar no ano seguinte, mas chegou Covid-19 e não tivemos esse debate. Então, teve que fazer o trabalho mais sozinho, assim, e em 2020 estudei o que resta, o que muda, o que cai na obra de Freud, se esse axioma do princípio do prazer for retirado. E um ano depois fez a mesma coisa com o ensino de Lacan. Sim? Então, reuni os resultados dessas explorações nesse livro que a Inés falou, de Toquecitos, esse aqui, que estuda Freud sem princípio de prazer, e depois, o ano seguinte, novos retoquecitos, que é Lacan sem princípio de prazer. No ano 2021 e 2022. Como gesto do trabalho desses 2 anos, foi um interesse crescente das pessoas que falavam comigo sobre esses assuntos, extrair as consequências clínicas relacionadas ao sintoma, ao inconsciente, à transferência, principalmente. E isso me levou mais um ano de trabalho para extrair as consequências. E é isso o que foi organizado nesse livro que hoje estamos falando, Sem Sentido do Sintoma. Então, é uma trilogia resultante, formada por retoquecitos, nuevos retoquecitos e o Sem Sentido do Sintoma, que contém uma maneira diferente de pensar a clínica psicanalítica e muitas de suas noções. Vocês poderão julgar se ela introduz mais vantagens que desvantagens ou não. A partir de uma sugestão de Ondina, que falei muito nesses meses, estou fazendo traduzir agora este livro ao português. Seria a primeira vez que faço isso com um livro meu, e provavelmente a versão esteja pronta esse ano. Então, para deixar a palavra aos convidados, só quero dizer que a lembrança do jeito que eles têm de acolher o novo foi o que me fez pedir-lhes que leiam meu livro para conversar hoje. Obrigado. Passo a palavra aos convidados. Tá ótimo. Muito obrigada, Gerardo. Então, agora vamos escutar a Ângela Batista.
Ângela? Tem. Então, primeiro eu quero agradecer a Gerardo, né, pelo convite, sugerindo meu nome para essa ocasião, e a Ondina pelo acolhimento nessa noite da biblioteca e também a presença dos colegas. Gostaria de iniciar meu comentário dizendo que esse tema sempre foi sempre teve um motivo de muito interesse, né, por mim, para mim, pela proximidade do limite da interpretação quanto ao incurável do sintoma. Bom, Gerardo, me esforcei muito na leitura do seu livro. Espero poder contribuir. Vou fazer algumas considerações iniciais e depois eu vou fazer duas perguntas que eu colhi a partir da leitura, né, dos casos clínicos, para a gente começar uma conversa. Então, seu livro parece interrogar sobre o que pode ser nossa prática quando reformulamos o laço entre sintoma inconsciente e transferência. Para o meu comentário dessa noite, pensei inicialmente nas variações do sintoma que oscilam da significação à satisfação, com o conceito de gozo do sem sentido do gozo aí implicado. Clica no verde. Estão ouvindo? Então, né? Uhum. Gerardo coloca o sintoma como objeto de pesquisa em Freud e em Lacan, considerando uma dimensão do sintoma como uma elaboração singular do sujeito, portanto, de uma forma singular, como cada um sofre de sua relação com o gozo. Eu achei isso muito importante. Lacan, em seu último ensino, não se inspirou em Freud quando pensou o sintoma, mas em Joyce, o sintoma como aquilo que é mais estranho e singular em nós. A questão que se coloca é de que não se pode interpretar um sintoma diretamente. É necessário pensá-lo a partir do outro. Entretanto, você faz uma pergunta que eu achei muito bacana. Você pergunta: há algo mais complexo que uma transferência? Então, eu vou falar nos meus comentários mais sobre a questão da transferência no seu livro, né? E aí eu parto da ideia, né, assim, só para localizar a dimensão do inconsciente, duas abordagens do inconsciente, a abordagem freudiana do inconsciente transferencial, do inconsciente como saber S1, S2, e com Lacan, uma nova abordagem do inconsciente real, S1A, como modo de gozo, né? Na depreciação do saber e valorização do manejo da prática. Eu penso que o seu livro faz assim uma sublinha, né? Quer ressaltar o manejo da prática, e isso para mim foi muito importante na leitura, porque você valoriza justamente onde isso goza e não fala, não produzindo sentido. Pensar o inconsciente a partir do gozo muda a nossa prática. Então, para ilustrar essa ideia, Geraldo faz uma revisão de dois casos clínicos de Freud, Dora e Schreber. E eu penso que o seu livro trata das consequências da última teorização de Lacan sobre o sintoma. Como, então, pensar a transferência no campo do gozo? Escutar e ler um sintoma são modos diferentes de ler o inconsciente. Um ponto importante nos casos que Geraldo apresenta, que uma análise pode localizar marcas iniciais de um falacer, marcas devastadoras e vivificantes, produzidas por palavras que tocaram o corpo. O inconsciente é, então, aquilo que se escreve nas marcas do gozo deixadas pelo encontro com o significante traumático, como veremos adiante. A questão que se depreende disso é como tratar algo do gozo que não se dá a ler, a opacidade do gozo que não se pode dizer nem ler. Isso me pareceu importante em seu livro. Eu vou começar agora situando duas perguntas, né, que eu penso que não vou mais que 10 minutos para a gente poder discutir, duas perguntas a partir do caso Dora e Schreber. Você diz na página 11
que a transferência, peça-chave de toda análise, não cumpriu sua função regular, que, longe de ser um inconveniente, se tornou útil. 2 casos clínicos nos quais o sintoma indora não ingressou na análise, permanecendo holofraseado, e em Schreber, ser uma mulher que goza, inventa um corpo a partir daí como uma suplência à fora-inclusão do nome do pai pela escrita de suas memórias. Você comenta que, antes de uma análise, todo sintoma tem status de sintoma psicossomático, pois ainda não teria uma leitura que pudesse separar S1 de S2. Há que produzir sob transferência. Lacan, em seu texto Intervenção sobre a Transferência, nos indica algo precioso, e justamente ele falando do caso Dora. A transferência tem o mesmo sentido de indicar os momentos de errância e também de orientação do analista. Faltou transferência nos 2 casos. Nesse sentido, estariam mais próximos das neuroses atuais que carecem de uma articulação inconsciente. Você também lembra Lacan quando ele diz que a experiência da análise como sendo uma via para se sentir melhor. Achei importante esse recorte, pois implica em uma redução do gozo fálico do sentido em benefício do gozo da vida e uma aposta no saber fazer diante do real com a não relação sexual. Uma escrita para o sintoma que pode sustentar um novo estilo de vida. Eu acho que isso interessa. Lacan prioriza o sintoma como um dos nomes do real. Portanto, ele faz uma referência do sintoma não ao sentido, mas ao trauma. Nessa perspectiva, ler um sintoma fora do sentido muda a nossa forma de escutar. Na página 16, a segunda pergunta, Geraldo indica uma mudança no ensino de Lacan no seminário 22 RSI, quando diz que o sintoma existe ao inconsciente. Pergunto: esses casos demonstram a existência do inconsciente, algo que teria maior alcance que o inconsciente? Nossa atualidade clínica exige considerações sobre essa questão quanto à transferência. Na nossa prática atual, estamos mais próximos do gozo. Li recentemente um trabalho de Ramandil, onde ele indaga sobre a transferência a partir do sozinho, onde vemos uma prevalência do gozo e de um certo rebaixamento do inconsciente, principalmente na relação do sintoma que funda a transferência. Você indica a dificuldade de encontrar a língua da transferência em cada caso. E o que pode fazer signos sem o sentido para, a partir daí, ordenar algo do gozo disruptivo, solto da pulsão. Nesse sentido, o analista é o agente do tropeço e também das emendas. Podemos fazer uma nova releitura da transferência a partir do último ensino? Aí você fala da colagem surrealista, né, que eu acho que que está no seminário 11, né, onde Lacan fala da pulsão como uma montagem, né, que de saída não tem pé nem cabeça, e você também encaminha, né, o sem sentido, né, a partir dessa colagem, né? E você também vai perguntar, né, sobre o manejo da prática, né? Como é que a gente pode pensar o manejo da prática e uma pragmática do sintoma? Isso me interessou, né? O uso do sintoma. Bem dizer e saber ler estão do lado do analista. E isso fala de como você, em seu livro, caminhou. Lendo seu último capítulo, você diz: continuará. Isso ressoou em mim e, novamente, eu pergunto: será que Lacan, né, a partir do que você nos deu, né, aí, as indicações do sem sentido, Lacan quis introduzir algo que teria maior alcance que o inconsciente? O que seria? Como, então, a gente pensar num saber fazer com o real fora do sentido? Como, então, vincular marca e palavra, corpo e escrita, que são indicações importantes suas nesse último capítulo?
Trago o que você diz sobre o irredutível de uma satisfação, cuja marca de gozo do início de uma análise é diferente do final. O caminho do desconforto à satisfação introduz um impossível na transferência de um exílio fundamental. Não há relação sexual. Aí, nesse sentido, também eu lembro que o analista nessa direção é mais aquele que segue e menos o que sabe. Desse modo, o sem sentido do sintoma é o mesmo que o incurável. Seria postar em uma posição analisante, onde mais para localizar um ponto onde o significante marcou o corpo e menos na compreensão do sentido. Trata-se no corpo das marcas que vão sempre estar aí, porque houve acontecimentos de discurso que deixam traços desorganizando o corpo. Incidência de la língua, de um real incompreensível, para aquilo que esquecemos e que somos para sempre. Para terminar, eu vou lembrar a música, né, cantada por Júlio Souza, que eu achei muito bonita, né, para tratar esse tema do sem sentido, do incurável do sintoma, quando você lembra de todo o amor que tive, tenho feridas, feridas que não cessam e que, todavia, sangram. Então, para terminar, eu pergunto: como nomear o real como impossível e o real como contingente, de onde pode surgir um significante novo? Como emendar o sintoma com o real? Assim, o incurável do sintoma, nas reviravoltas de uma análise, pode vivificar nosso tropeço com um novo modo de enlaçamento sintomático que é sem relação. Invenção de um saber fazer algo novo com aquilo que não muda. Isso me pareceu uma orientação fundamental no seu livro. Muito obrigada. Obrigada, Obrigado, Ângela. Ângela. Gerardo, eu acho melhor a gente escutar os outros antes, pode ser? Sim. Antes de você. Claro. Então, vamos agora, não sei, Marcelo, pode ser você? Marcelo Veras, Só ligar o som aqui. diretamente da Bahia. Vamos lá. Diretamente de Salvador, Coco, é, uma gripe que tem um mês e que ainda me deixou um pouco assim. Bom, primeiro a satisfação, né? Muito obrigado a Inês Lani, a Undina Machado e, sobretudo, ao meu amigo Gerardo Arenas. Aprendemos, né, a nos conhecer, eu acho que isso foi com o tempo e, sobretudo, com uma transferência também não só de amizade, mas de saber. Ou seja, eu escuto, eu leio Gerardo, a ponto de pensar o seguinte, Gerardo, que inicialmente são esses livros que compõem uma trilogia, mas isso é uma obra inteira. Então, quando você for para a Pleiade, você vai ter que juntar tudo isso, porque a gente sente, por exemplo, e você diz isso, né, que um livro remete ao outro, as suas referências de um livro estão no outro. Então, é praticamente um livro para ser lido com os outros dois. Assim, é fundamental isso. Eu já li um deles, o Retoquecitos 1, não fui ao 2, ao de Lacan. Bom, um ponto que eu acho assim, crucial é que você traz para nós a clínica e os desafios da clínica para o século XXI, né? Ou seja, já não podemos pensar apenas dentro de um ordenamento simbólico do século XX, XIX para XX, sem esquecer, é claro, aquela frase de Lacan, que coloca lá, todo mundo conhece ela, né? Que coloca o analista no horizonte subjetivo de uma época, mas eu gosto de pensar que o horizonte subjetivo, nessa frase de Lacan, dentro de não terraplanistas, porque o horizonte subjetivo de um terraplanista é cair no abismo, enquanto o horizonte subjetivo de alguém que pensa que a Terra é redonda, é aquele ponto exato onde eu olho para frente
mas se eu olhar para trás eu ainda vejo alguma coisa. Ou seja, o horizonte, né, para os navegadores que acreditavam que a Terra era redonda, é exatamente isso que nos permite pensar o Lacan, o Freud no século XXI, sem perder o Freud e o Lacan do século XIX, do século XX. Então, foi de uma felicidade enorme, a meu ver, você começar com Dora e Schroeder. Por quê? Porque, primeiro, que você faz uma leitura muito interessante, né? E você escolheu assim, no dedo aquilo que nos permite interrogar o que é, né, do sintoma, da nossa clínica sob transferência, né? E aí existe você coloca, salvo engano, na página 14, quando você faz duas críticas, né? Uma, você vai dizer que você se autocritica. Você vai dizer que escolheu Dora e Schreber, mas que há uma crítica, que é a falta de atualidade. Daí a necessidade de pensar os casos sob uma perspectiva mais atual, na psicanálise que implica na clínica do S de Abarrado, ou seja, um outro momento, né? Que não há aquele outro consistente. E depois você diz assim: escolher dois casos, Dora e Schreber, em que a transferência é problemática. Uma contra a experiência, como você cita, nomeia, né? Ida, né? O caso Dora, e a análise do sintoma aliado à transferência negativa. E eu acho isso interessante, muito interessante, Gerardo, porque quando a gente acompanha o modo como Lacan pensa, por exemplo, não as paixões do ser, mas as paixões do falacer, o Henrique Lohan comenta isso muito bem, no fundo, a transferência é sempre negativa, porque o ódio é primeiro ao amor, né? Então, é uma báscula, é uma bússola nova para a gente pensar, né? E que, é claro, é difícil para os analistas não se sentirem tão amados, mas odiados, mas é algo que eu acho que é importante. Ou seja, no fundo, há essa pergunta, né, que você faz, né, que é o que ocorre com o sentido e o discurso quando há e quando não há a metáfora paterna. Isso eu acho que é importante porque você fala de uma maneira clara que mesmo aqueles que estão começando, né, tem um eco aí, aqueles que estão começando, ainda entrando, né, pela psicanálise, entendem isso muito bem, né? Ou seja, de uma maneira muito clara. Eu acho que isso é muito interessante. Obviamente também, como a Ângela falou, é muito importante e complexo até, essa noção de existência do sintoma. Não é um conceito fácil, não é uma apreensão tão fácil. Mas eu acho que, como você faz aqui, se você vai, né, ao Lacan, a partir né, dos últimos seminários, né, a ideia que me passa como ele faz no seminário 23 logo de cara, assim, ele coloca real, simbólico, imaginário, um troço ali que é o Santome, com TH, né? E que é um ornitorrinco, ele não é nem imaginário e nem simbólico, né? É um troço que está ali, né? Um olho no peixe, um olho no gato, como a gente diz aqui, e eu acho que é fundamental a gente pensar, então, nessa extimidade. Nós temos um amigo na escola de Belo Horizonte, é um membro da EBP, escreveu um livro maravilhoso, agora Gilson Iannini, né, onde ele fala, ele traz a pertinência né, o que é a psicanálise no século XXI, onde ele traz duas referências que, quando eu estava lendo seu livro agora, eu curiosamente, na semana passada, debati o livro do Gilson, eu estava debatendo com ele a mesma coisa que
que eu consegui ler no seu livro aqui. Primeiro é que há um conceito, ou há uma proposta lacaniana, né, para o século XXI, que é o conceito de litoral. Ou seja, as coisas não são tão, digamos, real, simbólico, imaginário, né, como você, né, que traduziu a terceira, sabe? É assim, é real, mas é um pouco simbólico, é simbólico, mas é um pouco imaginário. Tem zonas de imprecisão que são exatamente onde a gente vai localizar os gozos, né? Né? Há uma zona de imprecisão ali onde o simbólico vira corpo, que é a língua, né? Há uma zona de imprecisão onde o real se mistura ali com o imaginário, ninguém sabe direito quando vai mais para um lado, mais para o outro, né? Que é o gozo de S de abarrado. E, obviamente, quando o simbólico tenta afrontar, né? Todo corajoso, né? Ele vai lá para afrontar o real, que é onde ele localiza o gozo do outro, né? Assim, do outro corpo, que é, para mim, a grande questão que me chamou a atenção muito, foi que me ajudou muito a entender essa noção, a partir da teoria do um sozinho, né? O que seria o parceiro sintoma. Me deu vontade de reler o curso né, do Miller, do parceiro sintoma, né? Eu te colocaria uma pergunta sobre o sintoma na contemporaneidade, né? O que você poderia me dizer da histeria rígida e da fibromialgia? Porque me parece que são duas situações onde o corpo ele está, eu nem me lembro, gente, se é português ou se não é, mas bom, foda-se, vai ser desabonado do simbólico, né? Então, mas que há um corpo ali em questão. Então, se de uma certa maneira a clínica que você prepara com o livro O Sem Sentido do Sintoma é a clínica que vai nos permitir agora tratar, vou dizer a palavra bem simples, né? É isso que vem diagnosticado pela psiquiatria, pela medicina de fibromialgia e histeria rígida. É uma pergunta. Aí você me diz, né, o que você acha. Outra coisa que eu acho que é importante, né, você fala isso na página 31, né? Ciência e psicanálise possuem estrutura imaginária, mas se ligam no corpo, né? E aí eu brinco porque a gente acabou de passar aqui, você deve ter acompanhado sem dúvida, por uma crítica muito grande à psicanálise de uma cientista que levou alguns cientistas com ela, né? E que permitiu, depois de uma viva reação, né, dos psicanalistas, é que o mundo de hoje, ele cada vez mais está se dirigindo à medicina baseada em evidências. E eu penso que o seu livro aponta para exatamente o que é uma medicina baseada no que não é evidente, que é o inconsciente. Exatamente ou seja, que a nossa medicina, é claro que ela vai incluir as evidências. Eu preciso saber se a pressão está 17, né, ou a pressão sistólica está 15, tudo bem. É o mundo quantificável do corpo que a ciência faz, mas isso não diz da percepção, né, de cada um diante do sintoma, né, que faz com que, finalmente, é, é muito curioso porque eu tive que me dedicar a isso numa plenária que estava uma pessoa que você e alguns colegas nossos conhecem bem, que é Patrícia Moraga, uma moça, assim, uma psicanalista lá da Argentina, porque estavam juntos numa plenária sobre a reiteração do gozo. E aí eu te pergunto se o sintoma que você propõe no livro é reiteração ou repetição. E se você faz uma diferença entre repetição e reiteração. Eu acho que você tem a resposta, né? Mas eu vou te deixar lá. E é claro, pensando na semiologia possível a partir da sua proposta do livro,
eu não pude deixar de me lembrar de um comentário do Miller. Aliás, ele comenta uma entrevista do Lacan, né? Você certamente conhece, onde ele faz a distinção entre a maladie de la mentalité, ou seja, a doença da mentalidade, e a doença do outro. E aí ele vai fazer uma diferença, o Miller, né, dizendo que a doença da mentalidade é onde ele inclui Joyce, e a doença do outro é onde ele inclui Schreber, né? Eu achei isso muito interessante, porque me veio à memória imediatamente, né, quando eu estava lendo, né, o que você estava falando, né? E que finalmente você traz, que eu acho que é muito importante, de uma maneira muito clara, ou seja, é um livro que dá para a gente levar para os institutos, né, para aqueles que estão se formando em psicanálise, a importância de pensar a distinção entre inconsciente transferencial, né, inconsciente real, né, onde ali fica o S1 e a letra, e como a possibilidade de leitura, né? Que eu penso, né? Então, assim, eu isolei do seu livro dois pontos nevrálgicos que eu acho que instigam o psicanalista no século XXI. Primeiro é pensar na Unheimlichkeit do sintoma, né? E que foi traduzido também pelo nosso amigo Gilson por infamiliaridade do sintoma, né? Ou seja, o sintoma tem algo, se eu entendi bem a partir, você vai, né, poder responder isso, se o sintoma a partir dessa clínica, você mesmo chama a segunda clínica de Lacan, se não o sintoma seria sempre infamiliar. Só que ele é um infamiliar que não causa um aspecto de estranheza, né? A relação entre familiaridade e sintoma é de que uma digamos, deixa um traço persecutório com relação ao outro, e que no sintoma, essa infamiliaridade vira simplesmente uma externalidade, uma coisa que escapa aos três registros. E aí muda bastante, né, se a gente pensa assim. Na página 105, deixa eu ver se foi 105, deixa eu abrir aqui, que eu rabisquei umas coisas. Assim, você falou algo que eu gostei muito, eu vou te explicar por quê. Você diz assim, é por isso que nos... eu não sei se eu sei traduzir bem não, viu? Eu espero o seu livro traduzido para eu entender. É, Por isso, não parece logrado um fim de análise, não parece que se chegou a um fim de análise aquele testemunho que se apega à história, já que o sujeito ainda confunde com sua singularidade. Eu achei isso genial. Ou seja, na história, o sujeito pensa que é um erro, né? Que a singularidade está do lado da história. Ah, minha história me fez único, né? Isso rompe um pouco aquela ideia dos dados de Mallarmé, né, que Jean-Claude Milner fala tanto, de que os dados caem assim, mas que isso é que fez a minha história. Quando, na verdade, né, o Milner vai chamar atenção, não é para mostrar a necessidade que quando os dados caem é 13, 4 e nunca mais serão outros dados. É mais para mostrar a contingência que autoriza essa necessidade, né? Que é aleatório. Enquanto ele estava ali, né, podia cair qualquer dos números, né? Então, por que que eu digo que isso me tocou pessoalmente? Né? Um pequeno relato. Porque isso me remete muito ao meu passe. Eu fiz o passe, né, há alguns anos, e a resposta do cartel do passe, quando deu a negativa, foi muito interessante. Foi importantíssima para mim, para que eu me relançasse né, na análise, ele dizendo que, apesar dos efeitos terapêuticos, se percebia que havia uma impossibilidade de separação da história, da própria história. Né? Que a história estava muito vívida, tinha ganhos terapêuticos, o desejo analista apontava ali, mas havia esse ponto
de dificuldade de me separar da história, ou seja, a história estava muito pesada. E aí recomeço uma análise, faço uma análise que já dura 11 ou 12 anos após essa experiência do passe, onde todo o trabalho foi dizer o seguinte, dizendo para o analista, olha, eu não consigo me separar dessa história, porque é algo de sintomático no meu amor pela minha história. E foi uma intervenção do analista que me fez conseguir isso. Ele diz o seguinte: mas você pode falar de sua história, porque é uma história escrita. E aí eu me tornei um pouco escritor, eu passei a escrever. Tanto que depois do passo eu escrevi, sei lá, 5 livros, porque eu fui tendo uma necessidade de escritura muito grande, o que liberou a minha análise para caminhar em direção ao real e à letra, né? Mas só foi possível na condição de eu ancorar, né, a minha análise também em um esforço de escritura. Então, achei muito interessante isso. Para terminar, não vou falar demais, não. É claro que eu me lembrei, lendo seu livro, de algumas frases do Lacan do Seminário 25, que sempre me marcaram. Eu vi que você foi ao 24, ao 25, bastante, né? Aliás, você começa por ele, pelo Lançu, né? Pelo 24, você começa ali, trazendo a questão da equivocação, dessa oscilação que vem, né? E onde a gente consegue estabelecer mais ou menos uma oposição, e que não era claro para mim, tão bonita quanto você coloca no seu livro, que é uma certa oposição, oposição quando a gente tem um conceito litoral, é oposição, mas não é muito, porque tem ali uma zona meio opaca, meio turva, né? Onde você tem que o outro da verdade, né, é o local em que se diz o sentido, que é uma frase de Lacan, né? Ou seja, a verdade, muito correlacionada a sentido, se distingue de um outro, que é o outro do corpo, que é o lugar onde se escreve o gozo do S1, né? Então, um é o lugar onde se fala a verdade, né? E o outro é o lugar onde se escreve o gozo do S1, né? Ou seja, o real do gozo é esta conjunção do um com o corpo. Eu acho isso você traz de uma maneira muito bonita, né? E que tem essa frase que eu concluo com ela, que está lá no momento de concluir, mas que para mim é o seu livro. Define o seu livro. Se eu pudesse definir seu livro em uma frase, seria essa frase de Lacan do seminário, Momento de Concluir, que é o seguinte: eu vou tentar traduzir aqui, traduções sempre, né, não existe ainda o 25 o estabelecido. O ato analítico deve saber ler de outro modo. Essa frase, quando eu li seu livro, me veio essa frase do Seminário 25 na cabeça, né? O ato analítico não é só um ato analítico que depois vem algo, é um ato analítico que autoriza uma outra dimensão da leitura. Eu achei isso belíssimo, né? Então, parabéns. Fico aguardando a próxima edição da série, que está muito boa. Obrigado. Ah, obrigada, Marcelo. Vamos ouvir então o Jesus. Onde está ele? Jesus está aqui. Você Jesus está sem está? som, Jesus. Liga aí o som. Liga o som. Está me Seja escutando? Sim, sim, pode Eu falar. queria agradecer à Seção Rio, da Escola Brasileira, a Ondina, a Maria Inês e ao Gerardo Arenhas por esse convite. Para mim é um prazer poder discutir, comentar sobre a leitura desse livro que me gerou uma série de questões, não é? É um prazer também estar aqui ao lado do Marcelo Veras e da Ângela Batista para discutir as grandes teses, vamos dizer, que esse livro gera, não é?
eu vou, eu vou restringir meu comentário a 3 pontos. O primeiro é o que diz respeito à singularidade do sintoma, não é? O segundo é esse ponto que a Ângela e o Marcelo fizeram referência, que é o fato de que o sintoma existe ao inconsciente. E, por último, o ponto que mais me interessa, o segundo ponto eu vou deixar de lado. Eu acho que a Ângela já disse coisas que são bastante pertinentes sobre esse tema. O terceiro ponto seria o sintoma como aparelho de leitura, coincidindo aí um pouco com a ideia do Marcelo de alguma maneira, traduzir esse livro por essa frase do Lacan, não é? De que o ato analítico deve ser lido de outro modo. Não é? O Lacan estava aqui se referindo à questão da transferência, não é? Estava ali desenvolvendo uma crítica à ideia da transferência como sujeito suposto saber, e ele lança essa ideia da leitura, desse saber ler de outro modo, que eu acho que o livro nos ensina a esse respeito. Bom, então, o primeiro ponto. Eu entendo que o livro, Gerardo, ele se inicia com um ponto que me parece crucial até para o próprio desfecho do tratamento dessa questão de extrema atualidade em nossa prática, que é o sem sentido do sintoma. É sabido, não é, que essa questão ela tem sido o grande marco, a grande baliza para o final de análise e, sobretudo, para a clínica do passe. Quando eu digo que o livro se inicia com um ponto crucial, eu me refiro à questão do que é indissociável no sintoma, a saber, as relações entre forma e sentido. Você mesmo afirma isso. Não é? E o caminho escolhido para deslindar a aplicação da noção de sintoma, né? A noção freudiana de sintoma, no livro se faz através do tensionamento entre protótipo, paradigma e o singular. Eu não vou aqui me deter nos detalhes de sua, vamos dizer, sistematização dessas 3 categorias. Vou ficar apenas com a sua definição do singular, que me parece bastante pertinente no tocante à sua aplicação ao sem sentido do sintoma. Então, você diz, prevalece no singular os elementos que o fazem único, sem que isso impeça colocá-lo em série com outros que apresentam similitudes, mas que também não fazem parte de um universal. Digamos, então, que esses traços, caracteres, elementos, não é? Digamos que esses traços, caracteres, não são apenas elementos, não é? E que eles são, antes de tudo, não é? Passíveis de uma determinação que eles não são, de modo algum, passíveis de uma determinação que ele seja exterior. Eu entendo que essa determinação exterior, não é, seria o universal. Então, o singular, portanto,
se define, não é, por essa exterioridade com relação ao próprio universal. E aí, nesse momento do livro, eu queria discutir com você uma questão, que é aquela, não é, de que, na verdade, o sem-sentido, por si só, não seria um elemento suficiente para delimitar e definir o sintoma em sua pura singularidade. Eu entendo que você esclarece esse problema, não é? Ao dizer esse problema da insuficiência do sem-sentido para designar a singularidade do sintoma. Na página 44 do seu livro, você assinala que o sintoma é uma invenção singular e, logo após, você reforça essa ideia de que o singular é o estilo de nossos laços libidinais que, de alguma forma, apenas se especifica com o nosso recurso dos 3 registros RSI. Afirma ainda que os 3 registros RSI, por si só, não perfazem uma configuração propriamente borromeana, no sentido de seu enodamento ou de sua amarração nodal. É preciso, portanto, um quarto nó que enlace, que borromeanamente falando use enode os 3 registros. Isso quer dizer que aquilo que confere singularidade ao sintoma é o quarto nó, tendo em vista que somente ele é capaz de lidar com o lado inassimilável, com o lado sem sentido do sintoma. Você estaria de acordo com essa leitura de que o que define a singularidade de um sintoma é um quarto nó, é o quarto nó. Eu queria esclarecer ainda mais, à luz do seu próprio livro. Para que um quarto nó tenha lugar numa configuração subjetiva dada, é preciso levar em conta o que Lacan destaca no seminário 23, questão assinalada pelo Marcelo Veras há instantes. A questão de ter a forclusão ou não ter a forclusão. Não é? O Lacan, no seminário 23, discute essa questão a partir de uma conceituação ou de uma distinção da forclusão, dizendo que, no caso do Joyce, o que nós teríamos é uma forclusão de fato. Ele distingue a forclusão em geral de uma forclusão de fato. Isto não quer dizer, portanto, que o sintoma singular, não é, só tem lugar em sujeitos em que há esse efeito forclusivo sobre o fator de amarração do pai. Então, defender a tese de que a singularidade está no lugar do quarto nó não quer dizer que a singularidade é atributo apenas de casos onde há forclusão de fato. Na verdade, nós deveríamos de pensar que a invenção singular do sintoma em sujeitos que foram capazes de ir além do pai, ela é totalmente factível, não é? Em sujeitos que, portanto, foram capazes de saber fazer uso desse além do pai via um sintoma com TH. Então, essa é a minha primeira pergunta. Se não haveria no seu livro uma ideia de que a singularidade do sintoma
tem muito a ver com o quarto nó. O segundo ponto, que é sobre o sintoma que existe ao inconsciente, que você retira, não é, de toda uma elaboração que o Lacan faz sobre a relação sintoma-inconsciente no RSI, esse segundo ponto eu vou deixar de lado. Posso te mandar depois as minhas notas a esse respeito, porque eu gostaria... A questão que concerne aqui esse ponto é que, para identificar esse sintoma, para isolar, para delimitar esse sintoma sem sentido, Lacan teve que ir mais longe que o inconsciente. É uma frase do Lansucé. Sim. E aí, para mim, permanece uma questão se esse ir mais longe que o inconsciente exigiu uma mudança na concepção da letra, da doutrina da letra, não é? Exigiu uma radical subversão da concepção da letra confundida com o significante, ou se não haveria uma mudança na própria concepção do inconsciente, que permitiu o estabelecimento dessa não determinação do sintoma fora do sentido com relação ao inconsciente. Mas deixamos esse ponto de lado e eu vou direto ao ponto que mais me interessa no seu livro, que eu chamei de O Sintoma com TH como aparelho de leitura, não é? Me parece ser esse o ponto culminante de suas reflexões, não é? E proposições desse livro. Pois eu entendo que é judicioso colocar em questão a temática do sem sentido do sintoma com relação à clínica do passe. Eu entendo que a discussão do sem sentido do sintoma é uma boa ocasião para retornarmos a uma discussão mais substancial sobre a clínica do passe. Segundo você, Gerardo, a partir dessa problemática do sintoma em sua não relação com o sentido, é possível se perguntar sobre a efetividade do final de análise. Amparado pela formulação de que o único término verificado é a satisfação que marca o fim da análise, isso para você supõe, portanto, extinguir todo o espelhismo da verdade, da qual só cabe esperar, não é? A mentira. Diante disso, é possível afirmar que a clínica do passe não pode renunciar a extrair tais consequências. Ou seja, que a clínica do passe tem que levar às últimas consequências, não é? Essa tese de que o único término verificável é aquele que remete à satisfação que marca o fim da análise. A mais importante, para mim, consequência de seu livro aponta de que um final de análise não parece ter sido exitoso quando o AE é uma referência, faço referência aqui também a uma colocação do Marcelo, não é? Quando o AE, em seu testemunho,
se mostra apegado à história. Nesse caso, o AE, você quem o diz, não é? Confunde a história, sua história, com a singularidade. Está na página 105 do livro. Nesse sentido, o AE, que se arrisca a testemunhar, deveria se valer o mínimo possível de sua história. Você quem o diz, considerando que ela é a história, não é uma fonte privilegiada dessa força do sentido em sua existência. Eu entendo que o sujeito que se mostra em condições de testemunhar, não é? A redução do real, do gozo, que foi possível ser feita ao longo do seu percurso de análise, que esse sujeito está realmente confrontado com as verdades mentirosas, não é? Ou seja, que as verdades, como você mesmo afirma, põem à prova esse mínimo da história, não é? Do sujeito, que, em última instância, consiste na tal da historização da análise, e, de modo algum, na história do sujeito. Estou inteiramente de acordo com você. Nesse momento do livro, aparece algo que me parece ser bastante original. No momento de concluir, portanto, precisamente na página 106, você afirma: temos feito alguma contribuição à fundamentação do sintoma como aparelho de leitura. Devo dizer-lhe que jamais vi em textos de Lacan, ou mesmo de Miller, de Laurent, uma referência ao sintoma como aparelho de leitura. Normalmente, concebe-se a leitura do lado do ato analítico. E, por consequência, o sintoma é alvo da leitura empreendida pela prática analítica. Nesses termos, o sintoma aparece preferencialmente como o que se escreve das experiências do sujeito com o real e, se se quer defini-lo como aparelho, ele se apresenta habitualmente como um aparelho de escrita. Sob uma outra ótica, se tomarmos o sintoma sob o ângulo do fora de sentido, se considerarmos que essa vertente do sintoma equivale ao que Freud formula como restos sintomáticos, esses restos se apresentam, como se sabe, como indecifráveis. Se são restos concebidos como produtos da extração do longo trabalho de redução da análise sobre a causalidade do sintoma, isso quer dizer que, no transcurso da experiência, é preciso tempo para se atingir a esse fora de sentido do sintoma. Logo, o estar fora de sentido deve ser tomado como signo de que, nesse momento da experiência, o sintoma não é passível de decifração. Por não ser decifrável, Lacan imputa-lhe o valor de um saber fazer. Porém, eu pergunto-lhe, se esse aparelho de escrita, na sua forma de sintoma, com TH, será que você não tem toda a razão de dizer que
esse sintoma com TH extraído ali ao longo da experiência, ele não termina se tornando, para o analisante, fez a passagem para o discurso analítico, um fator de leitura mais além do inconsciente, um fator de leitura dos tropeços, desventuras, impasses, ainda suscetíveis de ter lugar na sua existência de sujeito? Enfim, gostaria que você pudesse falar mais dessa faceta do sintoma com TH que constitui essa sua proposição de que o sintoma com TH ele está mais além do sintoma como escritura, como escrita, que ele é também um fator de leitura para um sujeito que foi capaz, de alguma maneira, de gerá-lo, não é, como fruto de uma redução de sua dimensão real do gozo. É isso. Muito obrigada, Jesus. Vou passar a palavra agora para o Gerardo Arenas, para ele, né, a partir aí das considerações dos colegas. Agora, quem quiser falar, a gente não vai ter muito tempo, mas vamos ter algum tempo. As pessoas podem levantar a mãozinha e aqui do Zoom, mas também podem escrever no chat, a Ondina vai ficar atenta ao que o pessoal foi escrevendo, os comentários e tal. Então, vamos lá então, Gerardo, pode falar. Bem, agradeço muito as leituras profundas, detalhadas, incisivas também do meu livro, e as perguntas que me deixam pensando muita coisa, muita coisa. Seria impossível responder todas as coisas aqui, mas eu vou tomar isso, a experiência de hoje, como começo de uma conversa a continuar. O mesmo Jesus já falou disso, que poderíamos falar sobre o segundo ponto da sua intervenção. Então, do que falou a Ângela no começo, quero pegar uma coisa que ela sublinhou sobre o caráter psicossomático, fora de sentido, de todos os sintomas antes da experiência analítica. Porque aí tem uma maneira de abordar resposta de muita coisa que se falou até agora, sobre a relação entre o inconsciente e o sintoma. O que achei de novo, a partir dessa leitura de Freud e de Lacan, sem princípio de prazer, uma pequena inversão da proposta de Lacan no Seminário 22 a respeito do relacionamento entre inconsciente e sintoma. Ela, no Seminário 22, diz que o sintoma existe ao inconsciente. É uma definição do sintoma que pressupõe que tem inconsciente. E daí temos a possibilidade de uma existência do sintoma a respeito do inconsciente. Mas, clinicamente, tem alguém com muito barulho aqui, Mila Souza. Mila Souza, por favor, tira o som. Já está. Digo, na clínica contemporânea, vemos muitas pessoas que chegam com seus sintomas, por exemplo, assim, Marcelo falava das histerias rígidas, das fibromialgias, etc., que não tem
nada a ver com o inconsciente. Não tem nem princípio de deciframento, que não tem significantes para decifrar, para fazer assim uma leitura desse sintoma. Então, temos o sintoma e não temos o inconsciente. E a proposta dessa inversão, essa pequena inversão, é de dizer que talvez deveríamos pensar não que o sintoma existe ao inconsciente, mas que o inconsciente pode, às vezes, existir ao sintoma, mas nem sempre. Esse é o ponto primeiro. Sim? E como fazemos existir o inconsciente quando não está preparado pelo sintoma? Daí a função que faz um nó entre significante e letra por meio da transferência. Isso é a novidade que Sim. da parte pragmática do meu livro. O sintoma não tem sentido, mas podemos criar um sentido para savoir y faire avec esse sintoma, para nos arranjar com ele, sim? Quando não tem inconsciente que exista a esse sintoma. Claro, pensar o sintoma desse jeito, como essencialmente psicossomático, implica, tem como requerimento mudar a relação entre significante e letra. No começo, Lacan confundia ambas coisas. Inclusive, ele pensava que a letra estava no inconsciente. Temos aquele famoso escrito da instância da letra no inconsciente. E foram precisos muitos anos assim de pensar o relacionamento entre significante e letra para retirar a letra fora do inconsciente e poder propor essa existência do sintoma a respeito do inconsciente. Porque, como disse o Jesus, ali a gente pode pensar um sintoma como função da escritura, da escrita, sim? Tem um significante mestre do inconsciente que é escrito por meio de uma letra, e essa escritura repetitiva é a função do sintoma. Então, se a gente pensa naquela inversão, podemos pensar, pelo contrário, no sintoma como aparato de leitura. O que quer dizer que o sintoma é um aparelho de leitura? O aparelho de leitura, eu mostrei no livro um caso bem simples, que é o caso de Signorelli. Quando Freud tenta se lembrar do nome de Signorelli e não consegue, no lugar disso pensa em Botticelli, Boltraffio, etc. Ali podemos pensar que tem um pequeno sintoma lendo fragmentos do fluxo fônico para fazer deles significantes. Sim? Então, é primeiro uma leitura feita pelo sintoma que faz a divisão do fluxo fônico em uma cadeia de significantes. Essa é a inversão proposta na leitura e que tem muito a ver, como Jesus e também Ângela e Marcelo sublinharam, tem muito a ver com a proposta de Lacan da Imbevue, do Seminário 24. Então,
Isso para fazer um comentário geral que tem a ver com as perguntas dos três. Depois, que posso pegar agora? Por exemplo, o que Marcelo, gostei muito do comentário de Marcelo a respeito da diferença entre a própria história e a singularidade. Sim? Isso tem muita relevância, está muito próximo da última pergunta do Jesus, bem, o comentário do Jesus, mais que pergunta, sim? Porque a própria história, sim? Sempre é um cúmulo de significantes, sentidos, que nos dão uma identidade, um lugar no outro, etc., que dá uma consistência do nosso ser. E a singularidade é outra coisa. A singularidade é como o estilo dos laços libidinais e então esse quarto nó, falava Jesus, né? Está presente em todos nós, independentemente do valor da fora-oclusão, da existência de uma fora-oclusão de fato ou não. Esse estilo dos laços libidinais é representado por aquele sintoma com TH, ¿sí? Que mostra que não é suficiente, como Jesus sublinhou, pensar no sem sentido do sintoma para pensar a singularidade. ¿Sí? Tem que adicionar, ¿sí? Tem que pensar além do sem sentido quais são os tipos de gozo, ¿sí? Que estão presentes naquele estilo dos laços. Sim. Porque a redução do sentido ao sem sentido, ¿sí? Uma condição necessária, mas não suficiente para reter qual é a singularidade definida por aquele quarto nó. E, para deixar um tempo outras intervenções, gostaria de fazer um comentário sobre os restos sintomáticos que falou Jesus no final também, que são indecifráveis, e voltar sobre essa ideia que a gente tem sobre o traumatismo, que a Ângela pegou no começo, como o trauma, como se fosse sempre o impacto de Lalang sobre o corpo. ¿Sí? Eu penso que, às vezes, temos sorte de achar um sintoma produzido por um trauma que é feito do encontro de Lalang com o corpo. Mas muitas vezes não temos tanta sorte como analistas e achamos somente fenômenos de gozo que aparecem no corpo sem relacionamento com o significante, nem com a letra, nem com a Lalang. ¿Sí? Então temos que, pragmaticamente, ¿sí? Temos que introduzir algum significante, temos que introduzir algum aparelho transferencial, ¿sí? Para poder fazer alguma coisa com aquela erupção. Então, a gente, às vezes, tem que adicionar àquele gozo, ¿sí? Um significante que faz, às vezes, do impacto inicial de Lalang sobre o corpo. Mas é uma invenção feita na análise. É isso que eu penso. Tá, vamos deixar um tempo para a intervenção dos Tá ótimo. outros que estão Obrigada. aqui. Já tem duas mãos levantadas. Primeiro, a Sim. Rita Mendonça, daqui do Rio. Pode falar, Rita. Pode ligar seu som e ligar seu microfone. Pode falar. Está ativado? Agora tá ligado. Pode falar. Bom, boa noite, obrigada a todos.
Primeiro, eu queria colocar que eu não tive ainda a oportunidade de ler o livro, então o que eu queria colocar foi realmente inspirado no que foi colocado aqui, né? Pelo Gerson, pela Ângela e pelo Marcelo, né? Quer dizer, eu não queria entrar na questão da clínica da histeria rígida, mas tem uma questão aqui que eu queria insistir um pouco, porque é uma referência que o Lacan faz no Seminário 23, né? Quando ele cita a Helene Cixous, o Retrato de Dora, e me instigou, porque não é por acaso que ele faz essa referência no Seminário 23, né? E me parece que é uma maneira do Lacan ler a histeria com o sem sentido do sintoma, né? Então, eu acho que tem assim, algumas questões aqui importantes que me ocorreram com a fala do Gelos também, que o Lacan pôde extrair, né, da fala da peça, aliás, da Cixous, que seria apontar o limite do real da interpretação, né, esse limite de uma interpretação como algo que está fora da cadeia, né, algo sem sentido, indecifrável, né? E isso também me remete com uma coisa que ele comenta no seminário, quando ele se refere ao insabido do gozo fálico, né? Quer dizer, na histeria há algo que passa pelo corpo, mas não se reduz à leitura fálica, como se não se submetesse, né, à leitura fálica, que acho que, inclusive, é onde o Freud, onde ocorre todo o impasse do Freud com a Dora, né? Então, se você puder falar um pouco dessa relação da histeria, né, como um acontecimento, vamos dizer assim, inaugural, como Lacan coloca, que passa pelo corpo, um acontecimento de corpo, né, inaugural, exatamente onde ele vai colocar a histeria. E só depois que haveria uma solução pela via do nome do Você é pai, muito pela querida. letra. Você não sabia que você é muito querida? Ana Beatriz, por favor, Ana Beatriz, Referência ele aí. desliga Por seu quê, meu som. amor? Ana Beatriz, desliga seu som, por favor. Não escutei o final. Vai ter, porque teve a interferência. Sim, o final que eu estou colocando é o seguinte: como Lacan coloca assim, o fundamento mesmo da histeria como um sintoma, um acontecimento corporal, né, vinculado ao trauma da não relação sexual. Ele coloca a histeria ali, né? Então, eu acho que isso tem desdobramentos também com a questão do passe, né, com aquele sem sentido que não vai se submeter a nenhuma leitura fálica, né? Eu acho também que a gente poderia se questionar sobre o insabido do gozo fálico para ler esse sem sentido, né? Enfim, mais ou menos isso que me ocorreu. Eu não li o livro, então, só para insistir um pouco, nessa articulação que o Lacan faz no Seminário 23, da histeria, mas lendo a histeria não com o aparato do simbólico, da metáfora, que foi o que o Freud fez com a Dora dele, né? Mas com o sintoma com TH. Não sei se ficou claro. Era isso. Tá certo. Samira, obrigada. Rita, Samira, pode ligar seu microfone. Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer demais esse evento, que aqui comigo está assim, como se fosse uma turbina para a questão que eu sempre tive e que tem a ver com a questão de alguma relação entre Lalande e o Saint-Thomas. Então, eu vou partir desse pressuposto para elaborar minha questão, principalmente através do conceito de existência. Então, se no seminário 23, como o Gerard falou, o Lacan coloca o sintoma como existindo ao inconsciente, no seminário 21, quando ele vai abordar a interpretação pelo equívoco, e que diz de uma equivalência material, né,
né, presente no equívoco, ele diz aí de uma existência de Lalande. Então, assim, eu fico pensando que essa sorte que o Gerardo falou aí de análises que pudessem dizer desse Santon, de alguma forma ligado a Lalande, eu penso que seria uma sorte, por exemplo, de se obter uma satisfação, uma nova satisfação, a partir de um som desatrelado do sentido. Uma satisfação que tocasse a esse som desatrelado de uma significação. E que isso, por sua vez, pode se aplicar não somente no ofício do analista, como em outras coisas, enfim. A minha questão é sobre isso, né? Essa ligação aí existente entre Lalande e Santon. É isso. Obrigada, Samira. Gerardo, eu vou agora recolher todas as perguntas, tá? A princípio, a nossa atividade vai até 9h30, mas, pelo jeito, iremos até 10 horas. Vamos lá, Mirta Esbrum. Liga o microfone, Mirta. Tem que ligar o microfone. Tá. Bom, boa noite ao Gerardo. Boa noite. É um prazer estar aqui com os colegas Marcelo, Ângela e todos, e Gesso, especialmente. O Gerardo, o meu não é uma pergunta, teria muitas, é simplesmente algo que quero transmitir para os colegas que talvez não te conheçam, no seu ensino, tanto quanto eu, um pouco, não muito. Porém, eu digo para vocês, os jovens especialmente, que querem estudar, aprofundar com alguns colegas de aula, que são muitos, que a gente pode compartilhar. Durante uns 4 anos, fiz 2 cartéis com Gerardo, e dele, de mais um. Então, Gerardo, o que eu valorizo de você e quero transmitir para os colegas é o percurso que eu compreendi no trabalho com você, que foi um percurso, a ver se eu me equivoco, tu me corriges, que foi desde que você foi chamado a traduzir a terceira, quando você parou com um livro que se chama La Economia de los Gozos, e depois retoquecito, e este que ainda não posso comentar, me parece que é um percurso interessante para ser destacado. Es decir, cómo se aprende, entre aspas, una teoría en Lacan a través de Miller, cómo se forma un analista en su estudio. Eu sei que você é um doutor, você tem um grande percurso, digamos, universitário, digamos, tem suas diplomaturas, mas isso que queria destacar em você e transmitir para os colegas. Há um percurso singular. Eu li assim, é meu estudo com Gerardo, um percurso singular no histórico, desde a terceira, Economia de los Gozos, Retoques e muitos outros, até esse ponto de capítulo de hoje, Gerardo. Então, um prazer estar com você novamente. Obrigada, Mirta. Rômulo Ferreira, liga seu microfone. Gerardo, eu gostei muito, né, do que você promoveu aí das falas, né, a partir do seu livro e do que você faz, inclusive, na abertura, o que a gente também pôde escutar a partir do Marcelo, Jesus e Ângela. E o que eu queria só frisar, que me deu realmente assim, uma alegria de te escutar, quando você retoma o caso Signorelli, do Freud, justamente nessa busca de uma certa fonação, né? Para além do sentido, alguma coisa que está ali na língua, na fonação, né? Que esclarece o que é essa vertente do saber ler, ou levar o analisante a saber ler alguma coisa, né? Ou pelo menos
para além disso, ler de uma outra forma, que eu entendo também que está aí ao lado do que é saber fazer com o sintoma, com TH. É alguma coisa que se apresenta nessa pesquisa, Signorelli, Botticelli, e que Lacan, como você diz, coloca um significante bem no gesto, que quando ele faz o gesto, na Suzanne O'Malley, esse caso que testemunha, para mim, de uma maneira formidável, né, quando a Gestapo, né, a Gestapo, que o Lacan faz uma entonação, né, ele coloca aí nessa fonação do que acordava ela na madrugada, ele faz uma entonação quase, é um neologismo. Ele faz o Gestapo como um neologismo. E isso muda completamente ali a economia de gozo da Suzanne O'Malley. Quer dizer, é um caso que todo mundo conhece pelo impacto, né, que tem quando a gente escuta esse testemunho dela. Bom, enfim, só queria destacar isso, agradecer essa atividade, principalmente a Sessão Rio. Obrigada, Rômulo, e a todos pelas participações excelentes. Vamos, Gerardo. Bom, no momento não tem nenhuma outra mão levantada, eu acho que nenhum comentário no chat, né, Ondina? Eu acho que não estou vendo aqui. Então, Gerardo, pode falar, voltar a falar. E aí, gente, Sim, o Gerardo vai voltar a falar, mas se os outros também, os debatedores, comentadores que resolverem voltar aos temas, falar alguma coisa, sejam bem-vindos, tá? Vamos lá. sim. Bem, a respeito da pergunta que colocou a Rita, gostaria de fazer uma quase piada, que não deveríamos pensar que Dora é o primeiro exemplo de uma histeria rígida? Uma piada, ok? Mas temos o exemplo de uma mulher com sintomas histéricos e que, depois de umas, não sei, 60 sessões com Freud, ela não fez nenhuma peça de transferência, como o próprio Freud disse. Então, como pensar essa histeria? Segunda questão, sobre Samira. Vou pensar muito no que você colocou sobre a questão da existência de Lalang e seu relacionamento com o sintoma. Penso que o problema fundamental do meu livro é ótimo para repensar isso, mas não pensei ainda. Sim? Deveríamos estudar de novo, sim? Qual é a relação Ah, que entre Lalang pena, e o sintoma. Gerardo. Sim, claro. Mas isso tem muito a ver com essa investigação que marcou a Mirta, essa investigação que comecei a fazer. Eu tinha muita coisa aprendida sem me fazer perguntas, sim? Até que comecei a me fazer algumas perguntas, alguns porquê. Deveria ser assim, poderia ser de outro jeito, assim foi que começou alguma coisa, sim? Por exemplo, me perguntar por que será que Freud escolheu um caminho entre as duas acepções da termoeconomia e não outro, quando achou que as duas coisas eram incompatíveis, sim? Poderia ter feito o contrário, daí saíram 3 livros. Mas a respeito da relação entre Lalang e o sintoma, sim? Eu aprendi algumas coisas nessa investigação, nessa pesquisa, sim? Que, sobretudo, a não pensar que sempre o sintoma está determinado por o impacto de Lalang sobre o corpo. Sim. Isso foi o primeiro. Eu achava que essa era uma fórmula universal. Eu penso que essa não é uma fórmula universal. Que às vezes o sintoma é produzido de outro jeito, sim? E que temos que adicionar àquela marca inicial algum significante para transformar essa marca em alguma coisa parecida com o impacto da Lalang sobre o corpo.
mas isso não vem dado no começo, tá? Temos somente o aspecto aditivo do sintoma, a repetição sem sentido. Então, e com respeito ao que falou Rômulo, vou aproveitar para comentar uma coisa sobre o título do livro. Sim? Eu ia pôr um título bem diferente. O título que eu tinha pensado no começo era Guanaani, que ninguém conhece, quase ninguém conhece que é Guanaani, que Guanaani era o nome da ilha onde caiu Colón na primeira viagem, quando chegou na América, sim? Mas nós vivemos não na Colômbia, mas na América, porque ele pensava que tinha chegado na Índia, não que tinha descoberto um novo continente. E a ideia de chamar Guanani o livro era porque eu acho que Freud sempre pensou que tinha descoberto que o sintoma tinha um sentido, que tem sentido no sintoma. Sim? E o problema é que teve que chegar Lacan para dizer não, não, o sintoma não tem sentido, mas tem significante, que é diferente. Então, essa diferença entre sentido e significante no sintoma é o que habilita uma pragmática analítica bem diferente. Por exemplo, como o Rômulo falou, esse gestapo de Lacan sobre Susano Mel, ¿sí? Que não tem nada a ver com o sentido, mas tem a ver com o significante, o puro significante, e o modo de ler o significante além do sentido. Tá? É isso, só isso. Não sei se tem mais alguma coisa, mas Ótimo, tá, muito obrigada. Mais alguém quer fazer alguma observação? alguém da mesa também, os Sim, convidados. participou? Mais alguém? Esperar só um pouquinho. Estou Eu vendo Elza queria, eu Freitas. queria. Elza Freitas quer falar alguma coisa? Há quanto tempo, Elza? Presença ilustre. Se quiser, liga o microfone. Presença ilustre, tem andado sumida. É uma honra. Gerardo, sinta-se muito homenageado com a presença da Elza aqui. Então vamos lá. Rita Mendonça, quer falar mais alguma coisa? Pode falar, Rita. Não, só respondendo ao Gerardo, porque eu acho que eu formulei um pouquinho melhor a minha questão. Na verdade, o que eu queria perguntar é se não há algo sempre de rígido em qualquer análise, que não remete a mais nada, que é justamente sem sentido do sintoma. Só isso. Acho que foi o Concordo. que eu. Concorda? Obrigada. Em resposta à sua piada. Então, nem só dó, mas qualquer sujeito em análise, tá? Obrigada. A Eu você. acho interessante essa diferença, né, Gerardo, que você jamais chamou de caso Dora, né? Quer dizer, como o caso Dora é a invenção do Freud, né? Você chama no seu livro de Ida Bauer, né? Então tenta ver em que ela escapou ao Freud, né? Eu achei interessante, foi uma A escolha. Ida escapou a Dora. Como é que é? Eu Exatamente. queria, a Ida escapou a Escapou, Dora. a Dora é Eu a queria construção colocar dos. um comentáriozinho para o Sim curto. Temos tempo ainda? Tem. Sim, pode falar. Eu queria que talvez você pudesse falar algo que é uma pergunta que você se faz no livro e que parte dessa frase que todos nós conhecemos bastante, do Seminário 22, é que o sentido é o outro do real, né? Mas você vai dizer aqui que a letra e o significante não parecem pertencer ao real e tampouco ao campo do sentido, não é? Eu queria saber se eu entendi bem, é que só sobra então ser do corpo, Uhum. não é? E o segundo ponto, ouvindo o Jesus, é o seguinte: como você estabeleceria a relação de externalidade ou não
entre o aparelho do sintoma e a estrutura. Uhum. Bem, posso falar um pouco a respeito disso? Sobre a letra. Não é fácil. Por exemplo, Seminário 9 tem uma primeira ideia de Lacan, de Lacan sobre o traçunário. Se diz traçunário, né? É, Einzigardzug, sim, traçunário. nacional. O traçunário. Às vezes, o traçunário poderia ser o que tem em comum todo significante. Todo significante é um. Então, o traçunário é um significante. E qual é a propriedade fundamental do significante? Que é não idêntico a si mesmo. Né? Quando você diz a guerra é a guerra, o segundo guerra não é igual ao primeiro. Né? Mas depois você tem que o traçunário é o que fundamenta o princípio de identidade. Quer dizer que A igual a A é suportado somente pela existência do traçunário. Quer dizer que o traçunário também é uma letra, sim? Porque a letra é aquilo que sempre é idêntico a si mesmo. Então, você tem um paradoxo. O traçunário é não idêntico a si mesmo como significante e é idêntico a si mesmo como a letra. Então, o que é isso? O traçunário. O paradoxo começa lá, sim? No Seminário 9. Eu acho que Lacan tentou resolver esse paradoxo fazendo uma diferença entre dois tipos de traço. Um traço, que é o traçunário, que é aquele estudado por Freud, aquele que serve para construir o ideal do ego, aquele que faz a consistência das massas, sim? Psicologia das massas, etc. É que é um traço que não pode suportar a singularidade, porque é comum, como os ideais, por exemplo. Mas tem outro tipo de traço bem diferente, que pode ser o suporte da singularidade. Um traço que seria um traço singular de gozo. Eu acho que lá a gente tem o começo da história do sintoma, sim? Como marca de gozo que se escreve singularmente e com existência a respeito do inconsciente, que é significante, essencialmente significante. Então, penso que essa relação que você colocou entre sintoma, sentido e real, sim? Tem esse problema da letra, sim? De como pensamos a letra, sim? Às vezes pensamos que tem só um tipo de traço, só um tipo de escrita, sim? Eu penso que para Lacan existem dois tipos de escrita que temos que diferenciar. Por exemplo, sim? Olha para o título de Literature, sim? Literature está feito de litura e de terra, sim? De litura ele fala como se diz, rascunho, quando você, sim, faz uma escrita em cima da outra, assim, para dizer, não isso, foi um erro, etc. Né? Isso é uma leitura. Sim? É Então, rasura, né? A gente chama de rasura. Rasura. rasura, ok. Quer dizer que, como falava Leonardo da Vinci, é per via di porre. Vamos pôr uma coisa em cima de outra, ok? Isso é uma leitura, sim? Mas também tem a terra, que é a referência à Sibéria, sim? E a Sibéria, onde cai a chuva das nuvens e deixa um traço na terra siberiana, assim, e faz outro tipo de escrita, que é aquela do Rio, por exemplo, não o Rio de Janeiro, mas o Rio siberiano, né?
Então, esse traço segundo, sim, é feito por via de levare, tirando alguma coisa. Sim? Então, tem no mesmo título de Literature, você tem duas coisas diferentes, dois tipos de traço diferentes, e eu penso que isso poderia enriquecer muito o problema que você colocou sobre a relação entre sentido e real. Ok? Você se lembra, Marcelo, que eu discuti esse assunto com o Eric Laurent quando vocês tiveram aquele encontro aqui em Buenos Aires? Eu citei E ele na orelha do seu livro. tem, claro, sim. A sua pergunta, Mas per via del fore de levare. eu sigo pensando que deveríamos reler essas primeiras lições do Seminário 9 de Lacan para tirar as consequências sobre a existência não de mas de dois tipos de traços diferentes. Sim? Às vezes, o traço tem muito a ver com a língua, sim? No sentido de que pode ser lido, pode ser decifrado, etc. Mas às vezes tem um traço que não pode ser lido, mas que é escrito ainda. Ótimo. Tá. Mais alguém, Jesus, Ângela? Ou a gente conclui? Já foi uma noite maravilhosa aqui, Podemos concluir. produtiva. Ângela, quer falar alguma coisa? Jesus? Só agradecer muito a Gerard, foi realmente muito bom ter você aqui com a gente. Aprendi muito. Então, tá Eu ótimo. também. Eu também. Aprendi muito das leituras, das perguntas, que vou ter que pensar muito após essa reunião. Então, agradecemos aqui, a Seção Rio agradece a todos, especialmente Marcelo, Ângela e Jesus, e mais especialmente ainda o Gerardo Arenas, por ter nos trazido aqui o... E vamos bater palmas. Axé. Obrigado pela generosidade. Até a próxima. Até a Até a próxima. próxima. Até o livro em português. Obrigada, Tomara que Angélica. seja. Atividade maravilhosa. Adorei. Muito obrigada. Parabéns. Obrigado a Foi vocês. ótimo.